Olá, pessoal! Então, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Hoje, o nosso tema, ele é sobre a Vênus, e a gente está num momento bem especial, porque no dia 13, a Vênus ela vai retornar para o movimento direto. Então, até quando me veio a inspiração para essa aula, era para falar sobre esse movimento que ela está fazendo, né, esse movimento retrógrado de 40 dias, que é para a gente rever os nossos afetos, o nosso valor pessoal, a nossa relação com o mundo material, com as coisas boas, e o quanto de prazer também a gente se abre para receber. Mas mais do que isso, aonde estão as nossas autossabotagens, aonde estão os nossos padrões que nos afastam daquilo que a gente deseja e precisa. Então, está sendo para nós mulheres um momento muito importante para a gente olhar de frente para essas coisas. E todos nós, todas as mulheres, elas são regidas por Vênus, e também todo mundo que tem ascendente em touro, ascendente em Libra, ou touro e Libra forte no mapa, acaba sentindo muito forte esse movimento. Eu, particularmente, tenho ascendente em touro e, né, sou mulher, então, para mim, esses 40 dias foram momentos, assim, muito de insights, de reflexões, de ver alguns padrões que eu fazia sem perceber. Então, é um momento bem legal para a gente voltar e observar. E a Vênus, ela está desde o dia 1º de março. Então, para mim, foi muito representativo, começou no sábado de carnaval. Então, eu lembro, assim, como se fosse ontem, assim, que, meu Deus, eu comecei a ver algumas coisas de uma forma diferente, comecei a ter um olhar para aquilo que me desagradava. Então, é um período que todos passamos por essa reflexão sobre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer. E agora a gente está nessa reta final da Vênus, que culmina com a lua cheia de Libra, que é tudo sobre relacionamentos, amor, né, prazer na vida. Então, é um momento bem especial que vai vir muito mais clareza desse processo todo, né? A lua nova, a lua cheia é no sábado, e eu vou trazer uma trajetória um pouquinho para vocês, o que a gente pode esperar desse momento, quais são as reflexões, as chamadas. E no finalzinho de hoje, a gente vai fazer uma meditação que é muito simples, mas para trazer o nosso arquétipo da rainha, o nosso arquétipo, né, da soberana do nosso universo. Então é um momento bem especial para estar compartilhando com vocês. E eu vou começar aqui a apresentação. Apresentando. Aqui. Então, aqui eu coloquei Vênus e o chamado da alma, amor sem ilusão. Por quê? Nesse exato momento, a conexão mais importante que a Vênus está fazendo é com Saturno, o nosso professor cósmico. Então, é um momento super importante para a gente olhar justamente para aquilo que é mais importante, aquilo que é essencial. E o Saturno, ele faz um trabalho muito importante de auditoria. Então, ele fica olhando aquilo que não está tão bom, aquilo que dá para melhorar, aquilo que não está certo. Então, é um momento mais sério e todos nós estamos sendo cobrados para essa seriedade. Então, pode ser que vocês tenham sentido uma energia aí chamando mais para fazer aquilo que a gente precisa fazer, para não tanto aquilo que a gente quer fazer, mas aquilo que é necessário, aquilo que tem um objetivo e um foco definido. Então, a gente está num período bem importante dessa conexão Vênus-Saturno.
Mas isso não é tudo, porque a Vênus ela está fazendo outras conexões importantes que eu vou falar para vocês hoje. E o objetivo da aula é guiar vocês num processo de desprogramações de padrões de dependência e sofrimento, porque o Saturno ele também fala sobre essa limitação. Então, aonde que a gente precisa de mais disciplina e responsabilidade, mas aonde que a gente tem se sabotado e limitado sem precisar. E o final da aula a gente vai ativar o arquétipo da rainha, né, de você estar sentado no trono do teu próprio universo, dessa figura madura, centrada e espiritual. Então, é aproveitar o que está rolando no céu para a gente se alinhar e fazer esse trabalho interno. E o contexto astrológico é justamente isso, a Vênus retrógrada, que é um evento astrológico raro, acontece a cada 1 ano e meio por 40 dias, e é um momento de muitas revisões. Revisões sobre o que a gente gosta, revisões sobre o que a gente não gosta, revisões como que a gente está nutrindo o nosso prazer, como que a gente está investindo o nosso tempo e recursos. E também é um momento para a gente olhar para aquilo que é muito natural para a gente, que a gente faz sem perceber, de uma outra forma. Então, a Vênus retrógrada, ela também está juntinho com Mercúrio, então é um momento de muita reflexão mesmo, tanto emocional quanto mental. E a Vênus, ela está em peixe junto com Saturno. Então, aqui é muito sobre entender os nossos limites energéticos, aonde que a gente está investindo a nossa energia, porque às vezes a gente está aí assistindo alguma coisa, mexendo no celular e não percebe que a nossa energia ela vai se diluindo em muitas frentes que não são alinhadas com as nossas prioridades. Então, é um convite mesmo à responsabilidade emocional, mental, da nossa criação. Então, é o momento de entender que a gente tem que ter uma responsabilidade radical sobre aquilo que está sendo criado no nosso mundo. E uma vez que a gente assume essa responsabilidade, a gente também assume um enorme poder de estar transformando essa realidade. Então, eu sinto que esse é o maior chamado do momento. É estar realmente olhando de frente para algumas questões que às vezes a gente delegava, projetava, e agora a gente pode fazer, né, esse processo tanto de pegar novamente essa energia para a gente, né, esses pedacinhos que ficaram presos ou parados em outros lugares, e está fazendo esse processo de soltura, liberação e depuração que o signo de peixes pede. Aqui, eu trouxe o mapa da lua cheia de Libra, que acontece no dia 12, sábado, às 21h21, no horário de Brasília. Essa é uma lua cheia super importante, porque ela acontece algumas horinhas antes da Vênus voltar para o movimento direto. E a Vênus é a própria regente da alunação. Então, aqui a gente tem um momento que fala tudo sobre relacionamentos, sobre o equilíbrio entre o dar e receber, sobre também como que a gente tem investido tempo e energia naquilo que é importante. E é um momento para olhar muito verdadeiramente para aquilo que a gente está fazendo. Então, não é um momento para ficar se iludindo, ou não é um momento para achar que as coisas vão melhorar aí, né, indefinidamente. Aqui tem algo de muito, né, pé na realidade em relação a algumas coisas, e de assumir a responsabilidade, até porque o Sol, ele está em Áries junto com Quirón, que é o nosso curador. Então, é um momento muito grande de cura, né? O Sol, ele é o aspecto do masculino. Então, aqui tem uma cura conjunta, tanto do nosso masculino, que é o que vai lá, faz, resolve, né? O nosso combustível, quanto do feminino, que está aqui voltando agora para o movimento direto para fazer os ajustes naquilo que a gente viu que precisava ser melhorado. Então, é uma alunação muito grande de cura, até de coisas inconscientes. Então,
A gente não precisa saber necessariamente que está sendo curado, a gente só precisa confiar no processo e abrir espaço para se desapegar daquilo que não faz mais sentido. Lembrando aqui, ó, que a Vênus, ela está aqui, junto com Saturno, Nó do Norte, Mercúrio e Ceres, todos em peixes. Então, vários aspectos nossos, eles estão pedindo para serem liberados, soltos, e Peixes, ele fala muito sobre o subconsciente, a conexão com o todo. Então, tem coisas que não precisam passar pelo racional, é só a gente deixar que essas coisas, elas sigam o seu rumo, né, andem conforme o fluxo. Então, é um momento bem especial para toda prática espiritual voltada tanto à soltura de padrões, quanto a empoderamento. Então, por isso que eu super senti de a gente fazer isso juntas, e quando a gente faz juntas, isso potencializa ainda mais. E aqui a gente tem uma arte em Câncer também, falando sobre o nosso aspecto emocional, e também pedindo para a gente olhar para alguns padrões que a gente tem repetido. Então, esse mapa da alunação, eu vejo muitos aspectos positivos nos ajudando nesse processo, e eu acredito que o maior desafio é a gente não voltar ali no passado, né? No sentido de estar repetindo, de estar se identificando com uma versão nossa que já não existe mais. Entender que agora a gente vai em direção ao novo, a essa nova versão, a essa nova vida que a gente quer criar, e por isso é muito importante esse alinhamento. Então, aqui a gente tem esse mapa da alunação. É bem legal para vocês observarem onde está Libra no mapa de vocês, porque é aí que vai ser ativado. Então, observem aonde que está Libra, que vocês vão entender qual área da vida de vocês que vai ser trazido mais clareza, que você pode ter insights importantes, pode ter que também estar resolvendo alguma coisa que chegou no seu ápice, no seu limite. Então, é bem legal você ter essa consciência sobre o teu mapa astrológico. E também, lógico, a casa de Áries, porque aí a gente está tendo uma concentração bem grande de Áries e Peixes. Então, normalmente vai ter aí um quadrante bem ativado no teu mapa natal. Então, a lua cheia acontece no sábado, dia 12, 21h21 certinho. O Sol está a 23 de Áries e a Lua está a 23 graus de Libra. Então, é identificar se vocês têm planetas, pontos importantes nesses graus, que com certeza vai falar mais diretamente e mais potente com vocês. O eixo Áries-Libra, ele fala sobre o eu e o outro. Então, a gente está no momento de equilibrar essas duas coisas. Então, está se vendo, mas também entender como que o outro está respondendo, se está recíproco, se está equilibrado. Então, é um momento que a gente vai perceber várias coisas. E aqui tem muita cura, tanto cura do nosso ego, no sentido de estar ressignificando algumas experiências, sobre cura do feminino ancestral. Então, vai ter coisas que a gente nem vai entender que estão sendo curadas, mas que estão sendo dissipadas no nosso sistema. E isso vem muito a questão de lealdade com as nossas antepassadas, né? A gente se apegando a alguns padrões de dor e sofrimento que vieram antes de nós, e a gente, por lealdade, foi assumindo como nós, e que hoje, no nível coletivo e maior, a gente está podendo liberar. E aqui tem essa grande alquimia, que é entre a ação, né? Você saber que você é responsável, mas também a receptividade no sentido de entender que você não precisa fazer tudo, que muito do trabalho é estar receptivo, estar aberto a essas transformações. E aqui a gente tem uma mutação espiritual muito profunda e o despertar de novos dons. Eu até tenho brincado que a gente está com novos mentores.
Isso é muito claro em alguns momentos, quando a gente tem muito mais clareza, muito mais certeza, e a gente está entrando num momento energético totalmente novo, do ponto de vista coletivo. Então, é natural que novas energias elas estejam disponíveis e que agora a gente possa começar a sentir. E mesmo que não está sentindo nada, eu convido vocês a devagarzinho começarem a ver as mudanças que estão acontecendo na vida de vocês. Então, às vezes, né, parece que não está acontecendo nada, mas se você olha um mês para trás, 2 meses para trás, 6 meses para trás, você se dá conta o quanto você mudou, o quanto a tua vida mudou e o quanto as coisas estão mudando. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, porque às vezes a gente traz, né? Ah, as coisas estão mudando. Não, nada mudou. Tem certeza? Será que você está atento? E aqui eu achei muito legal que é assim, tem uma análise que são os símbolos salbeus ou símbolos sabianos. E é muito legal, não sei se algum de vocês já ouviu falar sobre isso, mas eu tenho um vídeo no YouTube, até vou deixar na descrição dessa aula gravada para vocês. E eu sempre brinco que é o meu vídeo menos assistido do YouTube, ninguém se interessou. E é uma coisa que não precisa entender de astrologia para você usar esse conhecimento. Então, eu não vou explicar muito do que se trata. No vídeo eu explico bem como que esses símbolos nasceram e para que eles servem. Mas, basicamente, bem basicamente, cada grau do zodíaco tem uma energia. E cada energia tem uma visão, uma imagem. Então, cada grau tem uma imagem. Então, a gente olha aonde que está acontecendo a Lua, está o grau de Libra. Daí a gente vai aqui nesse catálogo das imagens e vai olhar que o grau onde acontece a Lua cheia de Libra, ele é uma borboleta com uma terceira asa do lado esquerdo. Então, essa é a imagem visual do grau que está acontecendo a lua cheia. E olha só o que ela fala aqui. Ideia básica: a capacidade de desenvolver, para propósitos de renovação interior, novas modalidades de resposta às situações de caráter básico. Então, esse grau, ele fala sobre uma mudança alquímica, psicológica e espiritual. E eu imagino que nenhum de vocês já viu uma borboleta de 3 asas, né? Eu nunca vi também, mas ela fala sobre essa conexão, porque o número 3 é o número da conexão mente, corpo e espírito. E ele também é o primeiro sólido que a gente consegue formar. Então, o 2 a gente não forma nada, e a partir do 3 a gente começa a formar sólidos. Então, aqui é algo que está a nível sutil se manifestando, chegando na realidade. Então, é por isso que eu estou falando. Se você acha que as coisas não estão mudando, se prepara, porque essa lua cheia está trazendo um marco energético muito importante. E a terceira asa, ela fala também dessa potência extra. Algo muito novo chegando para a gente, uma mutação. E o lado esquerdo é o lado emocional, é o lado do coração, é o lado da emoção, do instinto e do inconsciente. Então, é daí que vem essa força extra. Então, aqui está também um grande poder para a gente acessar esse lugar, mas também isso pede que a gente possa estar olhando para algumas questões. Então, não é um momento para a gente ser inteiramente racional, isso fica muito claro aqui, que a gente precisa desse sentir, desse olhar para dentro, para a gente conseguir captar as mensagens que o universo nos dá nesse momento. E essa lua cheia, ela sugere uma transformação, ainda em gestação, mas de algo que já existe. Então, por exemplo, a gestação que eu estou passando agora,
né? A neném, ela não está aqui fora, mas ela já existe, ela já está aqui em algum lugar. E às vezes a gente não se dá conta desses processos na nossa vida, que as coisas, elas primeiro começam a existir no nível mais sutil e elas vão começando a ficar cada vez mais próximas até que elas se manifestam. Então, aqui é entender que aquilo que às vezes você tem como um sonho, uma aspiração, um ideal, algo que às vezes você acha que está tão longe, distante, já pode estar presente no nível mais sutil, e isso pode vir para a realidade de uma maneira muito mais rápida do que se imagina. E uma coisa assim que eu me atentei, que eu achei incrível, é que depois de segunda-feira a gente vai ter todos os planetas retrógrados, que são momentos bem raros do ponto de vista astrológico. E todos os planetas diretos quer dizer velocidade, as coisas acontecendo, os retornos, né, da energia que a gente investiu voltando. Então, para quem está aí plantando, se esforçando, dando o seu melhor, fazendo o possível, vai ser um momento de uma colheita muito positiva. Mas para quem estava ali, né, esperando alguma coisa acontecer, não estava fazendo, pode ser que sinta ali uma urgência, uma energia que, né, é agora ou nunca. Então, vamos com calma. Semana que vem é uma semana que realmente promete uma agitação um pouquinho maior, mas ao mesmo tempo a gente tem o feriado de Páscoa que vai também trazer uma energia de renovação, de soltura. Então, aqui é para tudo isso chegar, primeiro, abrir um espaço, primeiro poder sentir em nós essa transformação. E aqui eu coloquei que é uma lua cheia que nos guia para além da dualidade, porque a gente está passando por um trânsito de Netuno assim que a gente nunca passou na nossa vida, que ele está aos 0 graus de Áries. Então, a gente está aqui com a nossa intuição afiada, com uma conexão com os reinos mais sutis, de uma maneira que a gente nunca teve. E aqui é um processo de muito empoderamento, que a gente entende que a gente não é refém do mundo, ou da vida, ou das circunstâncias, mas sim a gente é protagonista. Então, é um chamado muito legal para a gente voar, né, para a gente se abrir para algo novo e confiar na força do espírito. Porque para o espírito não tem limitação nenhuma. O espírito, ele é conectado com o Criador, com a força que criou e mantém todo o universo. E quando a gente se conecta a ele, as limitações e, né, às vezes até as mesquinharias do ego, né? Porque às vezes o ego, não precisa, ai, né? Fica às vezes colocando a gente sempre para baixo. E quando a gente se conecta ao espírito, muitas vezes a gente vê que a gente podia muito mais do que a gente estava se colocando. Então, aqui é esse despertar de um potencial muito poderoso, muito grande em nós mesmos, e que ele vem através da gente abrir mão de padrões de sofrimento, de autoabandono, de idealização do outro. Então, aqui é um momento mesmo para realmente tirar e desinvestir essa energia e fazer com que ela retorne para a gente purificada, potencializada. E é um momento muito grande de cura, porque aqui é entender que é um renascimento. E a gente está sendo convidado a se reinventar de uma maneira muito profunda, mas agora não mais pautado pelo ego, mas em reconexão com o nosso espírito, com a nossa alma, com a nossa essência. E para isso a gente tem que fazer algumas perguntas difíceis, a gente tem que fazer essa jornada, né, de mergulhar profundamente em nós mesmos, e tudo isso está sendo dado de oportunidade para a gente. Então, até sugestão, uma coisa que eu tenho sentido muito e aplicado, é tentar ficar o mais tempo possível em silêncio. Então, por exemplo, antes eu sempre dirigia ouvindo música, era algo que eu sempre fazia. De umas semanas para cá, eu tenho não
colocado música nenhuma. Então, tipo, ficado em silêncio. Só ali ouvindo meus pensamentos, as intuições. Mesma coisa, né, para treinar, para, sei lá, fazer yoga. Eu sempre punha trabalhar, tudo eu punha música. E hoje eu estou sentindo essa necessidade de ficar mais em silêncio, de não precisar de um estímulo externo e aproveitar essas conexões internas. Então, se vocês sentirem, pode ser uma prática bem legal para estar aplicando. Também não é um momento de se isolar, até porque Libra gosta, né, de comunicação, contatos, trocas, mas é um momento de dar tempo para que você recarregue e se alinhe com essas energias. Então, não ficar só para fora, equilibrar essas tendências. E a grande magia da astrologia é que o universo é um espelho. Aquilo que acontece em cima também acontece aqui embaixo. Aquilo que está fora também está dentro. Então, aqui é uma grande sacada, porque a gente está passando por esses momentos. Então, é muito legal se alinhar com essa energia, entender qual que é o pedido dela, para a gente poder estar fluindo. E aqui também é um momento de ser cuidadoso e cauteloso, porque o Saturno ele nos pede isso. E entender que quanto mais a tua energia amplia, quanto mais a tua consciência expande, quanto mais a tua luz aumenta, mais vão surgir oposições. Então, quando você passa para o próximo nível, você precisa estar se realinhando em frequência, se realinhando em atitudes, pensamentos e sentimentos para você conseguir se manter nesse patamar superior. Então, às vezes a gente espera, né, esse crescimento e evolução achando que a nossa vida vai ficar mais fácil, mais simples, e não é isso que acontece. Muito pelo contrário, muitas vezes a gente vai para outro patamar de desafios, e que se a gente continua fazendo as coisas do mesmo jeito, a gente não dá conta. Então, é um momento para realmente ficar vigilante, atento, e entender se você está no comando da tua energia ou se você está sendo aí arrastado por questões externas, sejam elas vindo de outras pessoas ou, né, ali entrando numa maré do inconsciente, né, de energias que não são tuas. Então é muito importante estar fazendo nesse momento um processo de blindagem, de ancoramento, para você não entrar aí em um monte de universos que não sejam os seus. Porque o teu universo, você é a rainha dele, você é o rei dele. Mas quando você se deixa levar por energias que não são as tuas, aí você fica, né, como se fosse navegando num barquinho em mar aberto. Então, aqui é justamente para você estar ancorando a tua energia e tá entendendo que você está passando para o próximo nível, mas que algumas coisas não são compatíveis com ele. Então, por exemplo, eu vou, né, dar um exemplo aqui. Você está aí conseguindo realizar seus sonhos, indo na direção daquilo que você deseja, mas se você fica num padrão de muita preocupação, com mental excessivo, esse processo ele se torna extremamente difícil, extremamente pesado. Então, aqui você vai ter que mudar, você vai ter que começar a confiar mais, você vai ter que começar a ter uma atitude mais positiva, você vai ter que começar a organizar melhor o teu tempo e rotina. E quando você faz isso, aí você se alinha verdadeiramente com esse nova fase, novo momento, e começa a ter resultados diferentes. Mas se você fica fazendo as mesmas coisas, você não dá conta, né? Isso, ele fica desalinhado. E aqui eu coloquei a questão do trono interno como símbolo do poder pessoal. Então, aqui é para a gente estar sentado no nosso trono de poder, que vai simbolizar a nossa estabilidade e o nosso poder. E o trono, né, estar no trono, não é nada mais do que viver com
integridade e propósito. Então, aqui é o momento de a gente estar muito presente, estar realmente assumindo a responsabilidade pela nossa vida, tendo um compromisso com os nossos desejos verdadeiros, porque todos esses 40 dias a gente foi muito mostrado aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente precisa se desapegar. E agora é fazer um compromisso com essas coisas. Não adianta nada eu ter entendido que eu valorizo uma vida saudável e continuar aí me alimentando mal, não cuidando bem de mim mesma. Então, aqui é fazer compromissos, né? Aqui é criar hábitos que te alinhem com isso, né? Não ficar ali repetindo padrões. E entender que o teu mundo ele é criado de dentro para fora. Isso, quanto mais consciente a gente fica, mais clareza a gente tem. Que você cria o teu mundo exterior através do teu espaço interior. Então, como você cultiva esse espaço interior, é o que você vai colher no teu mundo exterior. E isso é uma responsabilidade radical, né? É ser totalmente responsável, tanto pelos teus sucessos, quanto pelos teus fracassos. Mas isso às vezes parece meio pesado e eu achava isso muito pesado, né? Eu ouvia muitas vezes de figuras de autoridade na minha vida isso e eu pensava, nossa, mas será, né? Questão da adolescente rebelde. E com o passar do tempo eu fui entendendo que é exatamente isso. Quando você traz responsabilidade, você ganha muito mais liberdade sobre aquilo que você quer ou não experienciar. E você potencializa o teu poder. Você passa de vítima das situações a criador da tua realidade. Então, é um momento que a gente está recebendo mesmo esse chamado. E esse chamado, ele passa aqui pelo princípio do feminino. Então, é algo que não precisa ser pesado, que não precisa ser difícil, é algo que a gente precisa simplesmente permitir. E aqui é muito interessante que um desses princípios é da imobilidade consciente, que é evitar reagir a tudo. Então, por exemplo, alguém fala uma coisa que a gente não gostou. Parece que na hora de dar vontade de responder, ou já sobe uma coisa. Isso é algo inconsciente. Então aí você está reativo. Mas quando você escolhe, né, respirar fundo, dar um passo para trás, assentar a tua energia, né, voltar para o teu centro, você já não está perdendo energia, você continua equilibrado. Então aqui é muito importante a não reação. Você poder realmente escolher aonde que você vai investir ou não tua energia. Também a questão da autonomia energética. Então, isso é uma pergunta muito importante que você precisa se fazer da motivação da tua ação. Então, por que você está escolhendo e fazendo o que você está fazendo? É por amor ou é por medo? Então, aqui é uma pergunta-chave, que às vezes pode parecer simples ou boba, mas se você faz, você consegue tomar atitudes muito melhores e mais alinhadas. Então, aqui é saber que eu só me submeto por amor, eu só me submeto pela minha vontade, nunca por medo ou por coerção, ou por qualquer motivo que não seja a minha escolha verdadeira. Então, aqui é ter essa autonomia. E isso vem desde as pequenas coisas, né? A não ceder, a não dizer sim quando a gente quer dizer não, a não dar limites bem definidos, até nas coisas grandes, que são decisões que a gente toma baseado em pressões externas. Então, aqui é entender que nada te controla se você não permitir.
E aqui é estar presente, que pode parecer uma coisa simples, mas não é tão simples. E se a gente reflete, a gente percebe que não é nada simples, porque a gente tem milhares de coisas chamando a gente ao mesmo tempo, e estar presente é algo realmente muito poderoso. Então, né, faz esse exercício, traga a tua atenção para o momento presente, não dilua e dissolva a tua energia em muitas frentes, porque daí todas elas ficam ali fraquinhas, capengas, né? É igual quando a gente começa a pensar em um monte de coisas junto, a gente não consegue resolver nada. Mas quando a gente se debruça para olhar com cuidado, com atenção, com foco, cada uma, a gente consegue ter resultados infinitamente melhores. E aquela coisa que parecia assim super difícil, super desafiadora, ela se torna ali magicamente simples, fácil e muitas vezes muito mais rápido do que a gente imaginava. Então, esse é o poder da presença, é trazer tua atenção para um foco e não ficar diluindo em um monte de coisa, né, que você não vai conseguir resolver nada. E aqui, isso que a gente já tem conversado sobre a responsabilidade radical. Você é a fonte de toda a tua realidade, você é o criador do teu mundo externo. E quanto antes a gente entende, aplica e aceita isso, antes a gente consegue fazer os ajustes necessários e viver a vida que a gente quer viver. Então, aqui, esses são os princípios da soberania interna, esses são os princípios da ativação da Vênus imperatriz, da Vênus rainha, né? Da sua rainha do seu universo. E é justamente isso que a gente está trabalhando astrologicamente, nessa questão da cura da nossa energia feminina submissa, sofredora, né, que muitas vezes está ali com padrões de autossabotagem, está com padrões de idealização do outro, achando que o outro é mais importante, né, que o outro merece algo além da gente. Então, isso pode ser de várias origens, mas aqui eu vejo que importa menos a origem do que fazer esse processo de voltar essa energia para você. E quando a gente estuda esses princípios, a gente vê que não é algo muito complicado, não. É só estar aplicando esses princípios na nossa vida cotidiana, que as coisas elas mudam e mudam rápido. E agora eu queria fazer com vocês a meditação do trono interno. Então, essa é uma meditação que é muito simples, que você pode fazer uma vez por dia, se você quiser, para ativar o teu arquétipo da rainha. Então, é uma meditação que eu gosto bastante de fazer quando eu vou passar por alguma situação simples ou complexa, assim, quando eu estou precisando me sentir mais conectada comigo, quando eu preciso ativar mais da minha autoconfiança. Então, é muito simples, é só você se imaginar. Então, vou fazer aqui, vamos fazer juntas? Que eu acho que trazer isso, né, para o vivencial é bem importante. Então, eu quero que todo mundo se concentre aqui comigo. Tá? Vou pegar meu pinzinho para a gente fazer aqui a meditação. Eu quero que vocês fechem os olhos, inspirem profundamente e depois expirem, soltando todo o ar. Continue com inspirações profundas e expirações completas.
Agora você vai se imaginar vestida com uma roupa de rainha, uma roupa de rei. Você vai imaginar você usando uma capa muito bonita. Você tem um cetro que é um símbolo de poder. Você pode escolher, tá? Com ele na mão direita ou esquerda. E na tua cabeça você tem uma coroa muito linda, dourada, cheia de pedras. E agora você vai se imaginar caminhando até o seu trono. Então imagina como é que é esse trono, de que cor, que material ele é. Imagina essa sala que você está também andando, como é que é. E quando você se sentir preparado, você pode sentar no teu trono de poder. Sente-se com dignidade, com autoridade, sabendo que ali é o teu lugar de poder. É o lugar que você reina no seu universo. E quando você senta ali, você sente essa conexão entre você e o seu trono. E essa é a lembrança que você é a soberana de você mesmo e do teu universo. Ali é o teu lugar de poder. E você pode voltar sempre para o seu trono quando você quiser ou desejar, reforçando essa tua conexão com a sua autoridade e com o seu poder. Quando você estiver sentada no teu trono, você vai afirmar: eu sou o centro do meu universo e nada pode me tirar dessa posição. Sinta a verdade dessas palavras e devagarzinho você pode ir voltando, trazendo agora esse novo alinhamento, esse novo poder e essa nova autoridade para tudo que você fizer, para todas as tuas escolhas, grandes ou pequenas, e sabendo que você tem esse lugar para voltar sempre que você quiser. Então, como vocês viram, é uma meditaçãozinha muito, muito simples, mas que ela tem um efeito muito poderoso. Então, aqui é algo que vocês podem repetir sempre que vocês precisem, queiram, né? Ou sintam que vocês querem voltar para esse espaço. Lembre-se sempre, você é a deusa, você é o Deus do seu universo. Esse trono é teu por direito espiritual. Cultive essa presença, proteja sua luz e caminhe como quem sabe que nasceu para governar a si mesmo. Então aqui se coloque nesse lugar, fortaleça o teu reino. E é justamente esses movimentos que a gente está passando agora, para a gente sair desses padrões, né? Como se a gente estivesse ali totalmente à mercê das situações, coisas, pessoas, e entrando para um lugar de
Poder e autoridade. E aqui eu coloquei um convite para vocês, quem sentir de fazer esse processo de uma maneira mais profunda. Eu tenho um curso que é o Alquimia Lunar, que é o 28 dias para despertar seu poder feminino. Então, é um curso que ele tem muito da energia da Lua, da Vênus, das deusas negras. Então, se isso está te atraindo e você acha que pode ser uma forma de reconexão com a tua essência, esse curso é uma junção de tudo que eu apliquei na minha vida, tudo que eu estudei, né? Tudo que eu estudei na psicologia, na alquimia, na astrologia. Então, tudo que para mim fez sentido, né? Tanto que eu coloco lá todas as práticas que eu coloco lá são práticas que eu fiz por um bom tempo, algumas eu ainda faço, e o objetivo é fortalecer a deusa e a tua energia feminina. Então, eu coloco aí 28 dias, porque é um curso que idealmente você faz em 28 dias, não é obrigatório, mas. E também você pode customizar de acordo com a tua rotina. Então, eu sei que todo mundo tem uma rotina super corrida. Então, a ideia é que você consiga fazer em, no máximo, assim, estourando meia hora, todas as aulas e práticas. E você pode colocar ali de manhã, ao acordar, que é o que eu recomendo. Mas eu sei, várias alunas a gente conversou que não tem essa disponibilidade de manhã, então você coloca aonde cabe na tua rotina. Então, é essa a ideia do curso, que você possa fazer dentro aí do teu ritmo e tempo e transformar a tua vida com práticas super simples, mas que realmente fazem muita diferença. E como a gente está nesse momento especial, eu senti de fazer esse chamado aqui, né? E quem quiser conhecer mais, quiser saber mais, depois quando eu mandar o PDF, eu coloquei um linkzinho, que daí vocês podem entrar na página ali no meu site que tem do curso, que tem explicações mais profundas né? E se vocês quiserem, eu também posso mandar um print ali de todas as aulas. Tem um tourzinho que eu fiz mostrando o que tem nesse curso, que eu tenho certeza que são coisas que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, mas que com certeza vão te ajudar a despertar o teu poder. Então, lembre que você nasceu para ocupar o trono do seu universo. E esse curso é algo que com certeza vai te ajudar nesse processo, como me ajudou. Porque a verdade é que antes de, né, passar por toda essa transformação, eu era a maior pessoa que precisava disso. Então, eu também não tinha relacionamentos alinhados, a minha questão com o meu poder pessoal era sempre estar colocando os outros primeiro, sempre estar me anulando, né? Para mim era muito difícil colocar a minha vontade, dar limites. Isso era praticamente impossível na minha vida uns anos atrás. E eu falo isso de verdade. E quando eu comecei a trazer essa energia para o feminino, isso começou a se transformar de uma maneira muito poderosa. E, claro, o nosso mundo exterior ele também se transforma. Então, se você está sentindo que você precisa, que você quer, né, e que chegou o momento dessa transformação, me chama aí que a gente vai fazer esse processo juntas. E também, até quem é aluna do curso, né, depois se quiser falar alguma coisa sobre, contar alguma coisa do processo, e quem tiver interesse, eu sempre faço uma sessãozinha inicial para o curso, que eu acho que é bem importante a gente conversar. Depois você vai receber um relatóriozinho que vai te ajudar com as aulas. Então, você vai poder contar comigo sempre durante o curso, mas no começo a gente vai fazer esse alinhamento até para eu entender o que você quer, o que você precisa. Então, conte comigo mesmo, tá bem? Então, vou parar aqui de compartilhar. Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que alguma coisa que eu falei realmente ajude você a ancorar o teu poder, a entender como criar uma realidade que te representa em essência e te ajudar a sair desses padrões de autossabotagem, de baixa autoestima, porque eu sinto que isso é uma ferida coletiva do feminino,
né? Não é meu, não é teu. Isso é também um processo que a gente pode fazer juntas. Então, fiquei muito feliz aí de ter vocês hoje comigo. Também agradeço quem está vendo no gravado. Espero que vocês também tenham aproveitado. Eu vou me despedir do pessoal do gravado e vou continuar aqui com quem está ao vivo para a gente tirar dúvidas, para a gente talvez tirar uma cartinha aqui para esse momento. E quem quiser participar do ao vivo, também vou deixar o link para estar no grupo, porque é ali que eu mando as aulas e os convitinhos especiais que a gente só faz por ali mesmo. Então, beijos para vocês do gravado. Deixa eu sair daqui. Até mais.